Boa tarde, galera. Queria dar uma palavra aqui, palavra de Deus para vocês, lá em Malaquias 3:10, a respeito dos dízimos e ofertas. Malaquias 3:10 diz o seguinte: trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Glória a Deus. Se nós olharmos a Bíblia, nós vemos aí mais de 10 motivos, muito mais, para sermos dizimistas e ofertantes. Primeiro, porque é bíblico, né? Isso está na Bíblia. Depois, porque prova a nossa gratidão pelo Senhor. Enfim, e por aí vai. E depois também porque tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor, é o Senhor que nos dá condições de prosperar, de crescer na vida, e que nos dá saúde para trabalhar, e que do fruto do nosso trabalho, nós damos o dízimo e oferta com prazer. Tem que ser com prazer, se não for é melhor não dar, e o Senhor prospera todos os nossos negócios, e nos livra do devorador. Mas eu queria contar uma historinha aqui de um rapaz americano por nome de William, que traduzido seria Guilherme. Então, para ficar mais fácil, como a gente é brasileiro, eu vou falar a história do Guilherme. Guilherme, ele vinha do interior dos Estados Unidos, não me recordo agora a cidade, uma cidadezinha pequena. Filho de vários irmãos, muitos irmãos, era o filho mais velho, mas uma família muito pobre, não tinha condições de se manter. Então o seu pai falou: filho, é melhor que você vá trabalhar na cidade, para você se virar, para você estudar, se formar, e se houver condições, você manda alguma coisa para os seus pais, para ajudar na criação dos seus irmãos. E assim ele fez. Pegou sua trouxinha aos 16 anos de idade e se dirigiu para a cidade. Caminhou, viajou muito, e chegando a um certo lugar ele encontrou com um senhor. Isso é fato verídico, viu, pessoal? Ele encontrou com um senhor cristão, que falou: filho, por que você está tão triste, caminhando assim, então cabeça para cabeça abaixo? Então ele contou essa história ao Senhor, a esse senhor, e o Senhor falou: bom, então vamos orar e Deus vai dar a direção. E assim eles pararam em um local e oraram ao Senhor. E esse homem, esse velho, ele teve uma visão e falou para o Guilherme, Guilherme, o Senhor me mostra que há uma pessoa em Nova York que vai trabalhar com sabão, coisas assim, e vai ser muito próspero, muito rico mesmo, conhecido no mundo todo. E esse rapaz me parece ser você. Guilherme falou amém, agradeceu. Na vida que ele estava ali, não dava para imaginar que poderia ser ele, nem poderia acreditar. O que ele queria era trabalhar uma condição e mandar um alimento para os pais e se manter também. E assim, chegando em Nova York, procurou emprego, vários lugares, não achava, e já quase que dormindo na rua. Então ele
viu uma porta de uma igreja e ali ele entrou na presença do Senhor, orou e tal, e fez um pacto com Deus, né? Falou: Senhor, se o Senhor me ajudar a trabalhar, me dar uma condição de me manter e ajudar a minha família, eu, de tudo quanto eu do meu lucro, de tudo quanto eu fizer, eu darei o meu dízimo na casa do Senhor. E assim ele fez. E dali a alguns dias, ele andando, e chegou numa fábrica de sabão, e ali pediu emprego, e um senhor de idade olhou para ele, viu que era uma pessoa correta, viu que era um jovem honesto, então mandou que ele entrasse, e ali ele começou a trabalhar com esse senhor. Foi trabalhando, foi prosperando junto, e o senhor gostou dele, e esse senhor não tinha família, era um senhor já idoso. Chamou ele e falou: Guilherme, eu não tenho ninguém só um minuto. Eu não tenho ninguém por mim, sou sozinho, e você para mim é quase que um filho. Então, eu queria propor uma sociedade com você. E o Guilherme, ao mesmo tempo feliz, mas também incomodado, falou: mas Senhor, eu não tenho nada, né? Eu não tenho condições, não tenho dinheiro, não tenho nada para oferecer nessa sociedade. E o Senhor falou: não, você entra com trabalho, você cuida do trabalho, como eu já sou muito idoso, eu vou cuidar da parte administrativa, e assim a gente vai tocando. E assim foi feito, eles começaram a trabalhar, a lutar, a prosperar, e até que um dia esse senhor veio a falecer. Então toda aquela fábrica ficou na mão do Guilherme. E o Guilherme então resolveu fazer algumas mudanças, mudou o rótulo, mudou o nome da empresa, mudou as embalagens, e decidiu que tudo quanto fizesse ali, aquele sabão, seria uma coisa honesta, uma medida certa, um produto de qualidade, um produto realmente que oferecesse um resultado para a dona de casa. E chamou o contador dele, mudando o nome e tal, e falou: quero que você abra uma conta, porque tudo quanto parte do meu lucro eu vou dar para Deus. E assim o contador abriu aquela conta e começou então a depositar a parte do lucro dele nesta conta. E aí ele foi prosperando, crescendo muito, e cada vez mais aquele sabão, aquele produto era mais conhecido em Nova York. Depois de Nova York ele ficou sendo conhecido no Canadá pela qualidade do produto, pela honestidade do dono, pela integridade. Então aquilo foi prosperando, chegando na Europa, e aquela empresa foi crescendo, e aquele homem se tornando cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, e aquele dinheiro no qual ele havia aberto uma conta, prosperava cada vez mais, né? Então, chegando no Brasil, e vai na América do Sul, na África, e essa empresa, por nome de Colgate, né, que todo mundo conhece, está em todas as casas, e o nome desse jovem é William Colgate, né, mas a gente fala Colgate. Então William Colgate se tornou um homem poderoso, riquíssimo, e mandou missionários para o mundo todo, para todos os países, até onde aqueles países nos continentes africanos, onde existia o canibalismo, ele mandou homens para lá, para todas as nações, para evangelizar
para pregar a palavra, inclusive no Brasil, em todos os continentes. Então o que eu digo? Por que Deus abençoou ele? Porque ele passou a ser dizimista, é porque ele passou a ser fiel a Deus, porque ele passou a fazer a vontade de Deus, valorizar o que Deus determina na Bíblia. Porque o nosso problema, às vezes a gente não dá atenção, a gente não dá valor, né? A gente pensa que é lenda, a gente pensa que é uma piada, fala, eu vou na igreja de vez em quando, de vez em quando eu dou uma oferta, mas isso não é fidelidade. O que Deus quer conosco é fidelidade. E o William, ele fez um pacto com Deus e se tornou fiel a Deus. Por isso que ele prosperou tanto. Então, às vezes, as pessoas vê a situação, falam assim, você vê as pingas que eu tomo, como tem um ditado, né, a gente costuma brincar, mas não vê os tombos que eu levo. Mas você tem que ser fiel a Deus, você tem que fazer um pacto com Deus, né? Então, por isso que eu não sou contra ninguém ser rico, ninguém ser próspero. Você não pode ser aquele cara mesquinho, aquele cara ganancioso, aquele cara que só pensa em você. Então, assim, se você é uma pessoa que ajuda o próximo, como no caso dele, ajudou milhares de pessoas, talvez até eu aqui estou falando de Deus para você, mas quem sabe não foi através dele. Toda a família dele estudou, ajudou os pais, ajudou os irmãos, todos os filhos dele se formaram, fizeram faculdade, se tornaram grandes homens, seguiram o exemplo do pai. Então, assim, eu ouvi uma pessoa dizer assim que o cara que ele é rico, ele é mesquinho, né? Ele é egoísta, tal. Mas eu acho que é o contrário, né? Porque aquele cara que ele é rico, ele é bem sucedido, e ele dá condições para as pessoas trabalhar, para alimentar as famílias honestamente, não pode ser mesquinho, não pode ser egoísta. Egoísta é aquele cara que é pobre, que só pensa nele, só pensa na barriga dele, só pensa no umbigo dele. Esse cara é egoísta. E esse que vai se acertar com Deus. Então, milhares de razões para você ser dizimista. Seja crente, seja católico, não importa a sua religião. Faça um pacto com Deus, faça um teste com Ele. Porque é a única passagem onde Deus diz, fazei prova de mim. Né? Como está lá em Malaquias 3,10, é a única passagem onde Deus diz, fazei prova de mim. Se não abrir as janelas do céu e derramar bênção sobre vós sem medida. Então creia nessa palavra e faça um pacto com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.